Então, atenção, são duas coisas. Uma é a queixa-crime que está no Supremo, apresentada por um grupo de parlamentares. Outra coisa, aí na esfera política, é a denúncia ao Conselho de Ética. Nós faremos as devidas distinções aqui com base no que fornece a lei, no que diz a lei, nos fundamentos da lei. Veja você, caiu com quem? Com o Gilmar? Sim. Olha, eu estava em casa hoje, ontem na verdade já, quando veio assim, caiu com o Gilmar Mendes. Eu lembrei de uma palestra do Dudu, ainda durante a campanha eleitoral, quando ele estava falando aos seus, né? Parece que era um grupo de funcionários da Polícia Federal, inclusive, que coisa edificante. E o Eduardo Bolsonaro resolveu fazer digressões sobre o fechamento do Supremo. E citou um ministro em particular. Tá aí, Fábio Cuba. Sim. Solta aí, vai. Seu pai sendo eleito no primeiro turno, há a possibilidade do STF, que há uma previsibilidade dele agir e impedir que o seu pai assuma, e isso acontecendo, o Exército pode agir sem ser invocado lá, salvo engano, acho que é o artigo 1º, se isso acontecer? Aí já está caminhando para um estado de exceção, né? O STF vai ter que pagar para ver, e aí quando ele pagar para ver, vai ser ele contra nós. Assim, você está indo para um pensamento que muitas pessoas falam e muito pouco pode ser dito. Mas se o STF quiser arguir qualquer coisa, sei lá, recebeu uma doação ilegal de R$100 do José da Silva, pô, impugna a ação dele, a candidatura dele. Eu não acho isso improvável, não, mas aí vai ter que pagar para ver. Será que eles vão ter essa força mesmo? O pessoal até brinca lá, cara. Se quiser fechar o STF, sabe o que você faz? Você não manda nem um jipe, cara. Manda um soldado e um cabo. Não é querer desmerecer o soldado e o cabo, não. O que é o STF, cara? Tipo, tira o poder da caneta de um ministro do STF. O que ele é na rua? Você acha que a população... Se você prender um ministro do STF, você acha que vai ter uma manifestação popular a favor dos ministros do STF? Milhões na rua? Não vai, mas... Solta o Gilmar. Mas você vai solta o Gilmar. Pois é. Eduardo, chegou a hora de mandar o cabo e o soldado sem jipe para fechar o Supremo. Manda lá. Manda lá. Calma, que o meu comentário não acabou. Mas veja só. É a hora, né? Veja. Pensou se o Gilmar resolve, sei lá, cantarolar Geraldo Vandré? Hein? Ô, Fábio Cuba? Tá doido, vai descer até quebrar. É a volta do cipó de aroeira no lombo de quem mandou dar. É a volta do cipó de aroeira no lombo de quem mandou dar. De longe ou mais longe, quem tem fé vai esperar. Escrevendo uma conta pra junto a gente cobrar. No dia que já vem vindo que esse mundo vai virar. No dia que já vem vindo que esse mundo vai virar. Pensou se o ministro decide? É a volta do cipó de aroeira no lombo de quem mandou dar. Hein? E você vira réu no Supremo por crime comum? Então você não vai mandar jipe, você não vai mandar soldado, não vai mandar cabo, não vai mandar nada. Deve estar aí, como eu diria, com parte do seu corpo contrito de receio. Eu acredito que o Gilmar vai dar sequência a essa queixa-crime, ou vai acatar essa queixa-crime. Primeiro ele vai ouvir, quando decidir se debruçar sobre a coisa, o procurador Augusto Aras, que certamente vai dizer não, né? Arguindo, se ancorando no artigo 53 da Constituição. E o artigo 53 da Constituição diz que deputados e senadores não podem ser responsabilizados civil criminalmente por palavras, opiniões, etc. Não é um artigo absoluto, de valor absoluto.
Porque o próprio artigo 55 da Constituição, o Eduardo Bolsonaro certamente não leu, o 53 deve conhecer, mas o 55 não. O próprio artigo 55 prevê a cassação de um parlamentar por abuso de prerrogativa. Então, tanto o artigo 53, seu Fábio Cuba, não é um valor absoluto, pode falar o que quiser, que a própria Constituição traz uma restrição. Um deputado pode ser cassado, um senador pode ser cassado, se abusar de uma prerrogativa. Por quebra de decoro. E aí é quebra de decoro. Não é? Então vamos lá. Qual é o valor que a Constituição consagra? A imunidade. É um valor absoluto? A Constituição diz não. Se houver abuso da imunidade, pode haver a cassação por quebra de decoro. E isto está expresso no próprio Código de Ética da Câmara dos Deputados. Né? Eu não acho que o Gilmar Mendes, ministro, vá atuar com espírito de vingança. Felizmente, há ministros na corte que têm valores mais sofisticados do que essa vulgaridade em curso. Creio eu, que o ministro não escolherá esse caminho, até porque vai ouvir, quando chegar a hora, o Aras. E se o Aras disser não e vai dizer não, né, doutora? Não acho que o ministro vá contrariar a orientação do próprio Ministério Público, que teria a titularidade da ação penal nesse caso. Né? Agora, preste atenção numa coisa. Esta é a questão penal. Existe a questão do decoro. Aí é outra coisa. Na questão do decoro é outra coisa. Nós temos um deputado que é regulado por uma Constituição. Esta Constituição lhe garante a imunidade e ele defendeu rasgar a Constituição que lhe garante ser quem é. Ele defendeu o fim das garantias fundamentais. Ele defendeu, na prática, o fechamento do Congresso. Vocês querem alguma coisa mais indecorosa do que isso? Será que a imunidade existe para isso? E aí eu faço a pergunta nas duas esferas, tanto na esfera do decoro como na esfera criminal, na esfera penal. Um deputado pode ir à tribuna defender a pedofilia? Com base no artigo 53? Um deputado pode ir à tribuna defender o terrorismo com base no artigo 53? Defender a tortura com base no artigo 53? A resposta, creio que todos darão, é não. E aí, então, cabe a pergunta, e defender golpe de Estado pode? Igualmente, suponho que a resposta seja não. Não é? Então, queridos, se o ministro quiser base para enquadrar do ponto de vista penal, há. Mas não creio que escolherá este caminho, nem que julgue ser este o instrumento mais adequado. Porque a Câmara tem a chance, a casa a que Eduardo pertence, tem a chance de lhe aplicar o devido corretivo. Que pode ir de uma advertência verbal até a cassação do mandato. Eles andam meio invocados comigo, e eu entendo por quê. Eles andam meio invocados comigo porque eles gostariam que eu fosse aqui um militante de extrema esquerda que dissesse não a tudo que o governo propõe, seja bom, seja ruim, e usasse esse espaço e outros
que felizmente eu tenho na imprensa profissional, para fazer militância política e ideológica. Só que comigo, o Eduardo quebrou a cara, com a devida vênia, o general Heleno também, porque essa não é a minha vibe. Daqui a pouco eu vou falar sobre o pacote. Há coisas ali com as quais eu concordo e que acho absolutamente necessárias. Há coisa que é inconstitucional, escandalosamente inconstitucional. E o trabalho da imprensa é fazer esse filtro também, da imprensa profissional. Nós não fazemos militância política. E quem faz não pode estar aqui. Não é? Quem serve a partido, a grupo, a políticos, não pode ocupar um espaço. Hoje está tendo lá depoimentos na CPI das fake news. O general Heleno, como vocês viram, resolveu bater boca comigo, agora parece que parou. Eu respondi. Aí o Eduardo resolveu me usar como exemplo. Ele estava falando lá de um perfil que parece que foi retirado da internet. E aí, primeiro errou meu nome, né? Reinaldo D. Azevedo. Eu não sou D. Azevedo. Eu sou Azevedo, sem D. Né? Em segundo lugar, ô Eduardo, obrigado pela referência que você fez, embora você tentasse me atacar. Porque essa é uma outra característica também de determinadas pessoas e determinados grupos. Quando você vira alvo, isso o qualifica para o debate, em vez de desqualificar. Né? Tem o áudio aí em que ele falou de mim? Já a gente traz. Não tem não. Não tem ainda. Não tem ainda. Falaram que tinha? Lá. Não? Foi confusão. Passaram a informação errada. Daqui a pouco a gente vai ter o áudio do que diz o Eduardo. Né? Porque tiraram um perfil... O tal do Joaquim Teixeira. O tal do perfil é o Joaquim Teixeira. Que eu nem sei quem é. Ficando famoso. Hein? Né? E aí ele resolveu fazer uma comparação comigo, sugerindo, e por que não tira o meu também? E aí ele mesmo dá o motivo porque não tira. Né? Rapaz, vai procurar sua turma. Vai tentar saber o que é democracia. Vai tentar saber o que é Estado de Direito. Vai tentar saber o que é imprensa. Que vocês não sabem. E agora sim, com a fala do Eduardo Bolsonaro, que ele foi defender lá. Tem um perfil na internet de um sujeito que apoia o governo e que diz belezas como lugar de mulher em casa, coisa assim. Dizem que é de humor, mas não vejo graça. Que seria de humor. Lugar de mulher em casa, não sei o que. Hoje, se você falar assim, vamos sair por aí para matar uns pretinhos, vai ter um monte de seguidor. Vamos sair por aí para bater nos viados, tem um monte de seguidor. Quanto mais barbaridade se disser, olha, a chance de ter seguidor... vamos dar um golpe, fazer AI-5. Aparece um monte de seguidor. Aí o Eduardo Bolsonaro pega um programa, um dos mais ouvidos do país, que tem, só no YouTube, coisa de perto de 200 mil acessos todos os dias. Mais os milhares de acessos dos vídeos pequenos. Mais o meu blog, que é o mais lido do UOL. Mais a minha coluna na Folha, que deixa a turma muito irritada. Aliás, a minha coluna é tão irrelevante, eu sou tão irrelevante, que o general Heleno resolveu bater boca comigo. O chefe do GSI. Porque eu sugeri que ele fosse convocado. E já tem um requerimento para a convocação dele. Aí o Eduardo, com a pertinência de sempre, a sabedoria de sempre, disse o seguinte lá, o que ele falou? Você olha, um Reinaldo de Azevedo, o cara tem nem uma dezena de retweets ou de curtidas, depois de 1 hora de postado que ele quiser. Você vai no Joaquim Teixeira, é um show. É uma montanha de retweets. Então eles ficam perdidos nisso, não sabem como fazer. O critério de verdade e de objetividade de Eduardo Bolsonaro são os retweets. As curtidas. As curtidas.
Essa aqui rapaz, é que eu não trabalho com robô. Entende? Eu não trabalho com robô, com picaretagem. E as minhas coisas estão na internet. De resto, eu estou na internet. Meu blog está na internet desde 2006. A diferença é que vocês e os seus jamais serão usados como referência por gente séria. Nunca. E vocês são o que são. Né? Uma bolha de opinião que se formou e que vai murchar. E que vai acabar. Só isso.